Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Peniz e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 5. Já fizemos um vídeo falando sobre ele. Vamos dar continuação agora, que o capítulo 5 fala sobre a excelência da pessoa de Cristo, que corresponde a Colossenses 1, de 15 a 19. E a continuação diz o seguinte: para explicar em que sentido Cristo é o primogênito de toda a criação, o versículo 16 afirma que toda a criação foi feita por meio de Jesus. Este ponto mostra que, por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ocupa a posição de superioridade e de glória acima de todos. Neste versículo encontramos mais três palavras que esclarecem em que sentido Cristo tem o título e a honra do primogênito, entre parênteses, ou do príncipe de toda a criação. Abre aspas. Tudo foi criado por meio dele e para ele, fecha aspas. Cristo não apenas criou tudo, como também é o alvo, o objetivo e o propósito de toda a criação. A criação veio a existir para pertencer a Cristo e para glorificá-lo. Estas palavras indicam que nossa interpretação do versículo 15 e das palavras, abre aspas, o primogênito de toda a criação, fecha aspas, está certa. Cristo não é apenas uma criatura que Deus fez, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Como Paulo escreveu em Filipenses 2, 10 e 11, a finalidade que se busca no universo é que, abre aspas, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para glória de Deus Pai, fecha aspas. No versículo 17, a posição de Cristo como aquele que tem a primazia sobre todo o universo é explicada claramente. Houve um momento em que Maria, abre aspas, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, fecha aspas. Esse filho não era apenas o filho dela, mas o próprio Filho de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, tomando a nossa natureza e tornando-se uma parte da criação, da qual ele mesmo é o autor. Algumas pessoas de Colossos, como o fazem alguns religiosos hoje, ensinavam que Cristo veio a existir no dia em que nasceu em Belém e que, por sua própria natureza, fazia parte da criação. Contudo, Cristo é superior a toda a criação. É o próprio autor da criação e é antes de todas as coisas. Entre parênteses, pré-existência de Cristo. No princípio, quando tudo foi criado, Jesus já existia. Jamais houve uma época em que Jesus não existisse. Ainda há mais um aspecto da primazia de Cristo sobre a criação. Abre aspas, nele tudo subsiste, fecha aspas. Por meio de Cristo, toda a criação veio a existir, e por meio dela, essa criação continua. Ele mantém o que criou. Hebreus 1:3 revela que ele sustenta, abre aspas, todas as coisas pela palavra do seu poder, fecha aspas. Nosso universo é um cosmo e não um caos, simplesmente porque Cristo o trouxe à existência e ainda o preserva. Vivemos em um mundo caracterizado por estabilidade e ordem, porque as leis pelas quais a natureza funciona não são apenas leis naturais ou científicas. São também leis divinas, enunciadas e mantidas pelo divino arquiteto e preservador. Depois de estudar o papel de Jesus em relação à criação,
queremos verificar seu papel em relação à igreja. Quem é Cristo em relação à igreja? O versículo 18 responde com 4 fatos. Primeiramente, abre aspas, ele é o cabeça do corpo da igreja, fecha aspas. Um dos resultados da falsa doutrina espalhada em Colossos era a falta de compreensão sobre a autoridade de Cristo na igreja. Havia possibilidade da igreja negligenciar o evangelho de Cristo e seguir outros ensinos, abre aspas, não retendo a cabeça, fecha aspas. Está no capítulo 2, versículo 19 de Colossenses. O versículo 18 afirma positivamente que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, para contrabalancear essa tendência. O corpo físico funciona de acordo com a direção da cabeça. Da mesma forma, a igreja deve seguir a direção indicada por sua cabeça, Cristo. Um escritor disse, abre aspas, cada palavra e ação da igreja deve ser governada e dirigida por ele. Sem ele, a igreja não pode pensar sobre a verdade. Sem ele, a igreja não pode agir corretamente. Sem ele, a igreja não pode decidir para onde vai. Fecha aspas. Como cabeça da igreja, Cristo é supremo tanto no reino espiritual quanto no material. Como a natureza está submetida às leis divinas, assim também a igreja se submete aos seus princípios espirituais. Existe também unidade, não apenas entre os membros, mas entre Cristo e todo o seu corpo espiritual. Como cabeça, ele não se separa da igreja, mas participa com ela de todos os momentos de alegria e de tristeza. Aceitamos, contente e feliz, a direção de Cristo, nossa cabeça, e submetemo-nos a ele sem tentar estabelecer no mundo uma segunda cabeça para este corpo. Por falta de fé em Cristo como cabeça da igreja, os homens procuram seguir outra cabeça. Qual é a relação entre Cristo e a igreja? Além de ensinar que ele é a cabeça da igreja, o versículo 18 diz, entre aspas, ele é o princípio. Cristo deu início a toda a criação e, além disso, é o princípio da igreja, aquele que deu origem à nova criação espiritual. Abre aspas, se alguém está em Cristo, é nova criatura, entre parênteses, criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, fecha parênteses, segundo Coríntios 5, 17. A terceira descrição da relação entre Cristo e a igreja acha-se nas palavras, abre aspas, o primogênito entre os mortos, fecha aspas. É uma referência à ressurreição de Cristo através da qual ele demonstrou poder e domínio sobre a morte e manifestou capacidade de salvar a todos os homens. Assim como ele é o primogênito de toda a criação, tendo criado tudo que há no mundo material, ele é o primogênito da nova criação espiritual. O uso destas palavras afirma ainda mais nossa interpretação da frase. Abre aspas, o primogênito de toda a criação, fecha aspas. No versículo 15, assim como o primogênito de toda a criação, não significa que Cristo foi o primogênito, o primeiro produto da criação, também as palavras primogênito de entre os mortos não querem dizer que Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado da morte, porque de fato não foi. Lázaro e o filho da viúva de Naim foram levantados da morte antes de Cristo. Cristo é o primogênito de entre os mortos, porque, como no versículo 15, primogênito é um título de glória e honra. Ele ganhou vitória permanente sobre o inimigo e é a fonte da ressurreição de todos os seus seguidores. O versículo 18 termina salientando, em palavras claras e
sobre excelência da pessoa de Cristo na igreja. E podemos dizer em todo o universo também. Abre aspas, para em todas as coisas ter a primazia, fecha aspas. A palavra traduzida como primazia significa ter o primeiro lugar. Cristo tem o primeiro lugar, ou a preeminência na criação, na igreja, na ressurreição e em todas as coisas. No primeiro século, na cidade de Colossos, isso significava que não existia nenhum anjo ou nenhum poder espiritual com mais honra, autoridade, importância ou poder. O versículo 19 diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Toda a perfeição e a totalidade dos atributos divinos habitam nele. Cristo, portanto, não é incompleto ou imperfeito. Paulo o afirmou para que os colossenses respeitassem a Cristo e não caísse no erro ensinado por falsos mestres. Não existe nenhum ser celestial, nenhum poder astrológico, nenhum santo ou espírito mais completo ou mais eficaz do que o Filho de Deus. Esta é uma lição que muitas pessoas do século XX precisam aprender. E também do século XXI, né? Porque esse livro foi escrito em 1980. Bom, terminamos o capítulo 5, depois a gente vai entrar no capítulo 6, que vai falar a excelência da obra de Cristo, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, compartilhe com mais pessoas para que possamos entender melhor o que Paulo quis dizer para os irmãos em Colossos, tá bem? Se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva, meu e-mail está aí, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também pelo celular, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aciona aí o sininho para que você receba as notificações de cada vídeo que eu faço, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?